Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos comentar sobre a Taesa, que ultimamente vem despencando aqui suas cotações. Se a gente observar nos últimos 6 meses e pegar aqui nos patamares de R$ 12,69, a gente vê que já acumula uma queda de quase 11,5%. E chega nos patamares aí de cotações de R$ 11,27 para as ações preferenciais. Então vamos estar avaliando se de fato isso se mostra uma oportunidade ou não. E aí, vamos também estar avaliando diversas outras empresas elétricas nessa semana. Aí, primeiro ponto que a gente observa é que no resultado do segundo trimestre de 2023, a Taesa reporta um crescimento anual nos seus lucros líquidos de 74%. Além disso, isso a gente está falando do resultado regulatório. Além disso, eles também apresentaram aqui crescimento na margem EBITDA de mais de 1,5 pontos percentuais e também crescimento anual aqui da EBITDA em 15%, o que mostra o crescimento na geração de caixa e conseguiram diminuir a dívida e, consequentemente, o nível de alavancagem diminuiu no trimestre. Isso aqui é um ponto positivo, tanto a diminuição da alavancagem, o crescimento de caixa e o crescimento no lucro líquido. Além disso, eles anunciaram aí os inícios das operações da concessão Saira, com a entrada de 121 milhões de REP aqui que vai entrar na empresa, com sucesso aí e antecipação na integração das suas operações. Então, de fato, eles conseguiram adiantar essa previsão aqui de início das operações da Saira e agora eles conseguem adiantar essas operações, o que vai incrementar aí as suas receitas 121 milhões de reais. Além disso, eles anunciaram aqui no resultado do segundo trimestre de 2023 um dividendo aí de 313,4 milhões de reais para ser distribuído para os seus acionistas. Aí no resultado regulatório, o que a gente vai observar é que de fato vem crescendo. A receita líquida em relação ao segundo TRI 2022 versus segundo TRI 2023 cresceu 13% e nos 6 primeiros meses de 2022 versus 6 primeiros meses de 2023 cresceu 13%, reportando aqui 1,2 bilhões de reais. Se a gente pegar o caixa da empresa, que é a EBITDA, o que a gente observa é que de fato houve um crescimento robusto de 15,1% em relação ao segundo trimestre de 2022 versus segundo trimestre de 2023. Se pegarmos aqui os 6 primeiros meses do ano passado com os 6 primeiros meses desse ano, de 2023, a gente observa que é um crescimento de 15% e a margem saltou aqui de 84,6% para 85,8%. Então a margem EBITDA aqui é muito boa e bem interessante. O lucro líquido regulatório também cresceu, tanto no trimestre e também comparando no acumulado de 6 meses. Então, no acumulado de 6 meses aqui, de 2022 versus 2023, a gente vê que foi um crescimento de 60,4%, reportando 461,8 milhões de reais. E aqui no lucro líquido regulatório, a gente observa 73,9% de crescimento, reportado aqui no segundo trimestre de 2023, versus 141,7 milhões de reais, reportado no segundo TRI de 2022. E aí o desempenho operacional, a gente observa que houve aqui um recuo de 0,19 pontos percentuais. E o que é que a gente observa? Lucro líquido então regulatório, crescimento de 60,4% e foi aqui um incremento de 173,9 milhões de reais a mais em relação aos 6 primeiros meses de 2022 versus os 6 primeiros meses de 2023. E a gente vê essa entrada aqui das operações Saira dentro do caixa da empresa, o que aumenta aqui a capacidade de fluxo de caixa, aumentando em 137,5 milhões de reais. E também a entrada aqui das operações a Imores, que também teve um incremento de 131,4 milhões de reais. Aí tem os resultados financeiros, a variação, e também outros resultados que complementaram aqui o lucro líquido da empresa nos 6 primeiros meses de 2023. Quando a gente pega o lucro líquido em relação ao IFRS, a gente vê um cenário contrário, em que a gente observa que nos 6 primeiros meses de 2022 versus 6 primeiros meses de 2023, houve uma queda aí de 46%, ou seja, uma diminuição de 516,7 milhões de reais. E aqui, pessoal, é uma forma contábil mais transparente de mostrar o que vem acontecendo contabilmente aqui com os resultados da empresa. Então, o que a gente observa que de fato vem acontecendo é que os resultados da Taesa vêm despencando em relação aos 6 primeiros meses de 2022 versus 6 primeiros meses de 2023, ou seja, quase 50% aqui de queda no seu lucro líquido. E se a gente observar o endividamento da empresa, a gente vê que, de fato, a empresa se encontra nos patamares aqui de dívida líquida sobre EBITDA regulatório de 3,7 vezes. Então, de fato, ela se encontra nesses patamares bem alavancados. É normal no setor encontrar transmissoras
endividadas aí com dívida líquida sobre EBITDA de 3 vezes. Então, observando aqui, a empresa ela está bem melhor do que no primeiro trimestre de 2023, porém no mesmo patamar do quarto trimestre de 2022 e também no terceiro trimestre de 2022. Então, de fato, a empresa sim continua alavancada e, consequentemente, conseguiu diminuir sua dívida líquida em relação ao trimestre passado e por isso conseguiu reduzir a sua margem de dívida líquida sobre EBITDA. Por quê? Porque a EBITDA, se a gente pegar a EBITDA de fato, a gente vê um declínio aqui e, consequentemente, se não houvesse essa diminuição da dívida líquida, esse indicador ele iria elevar aqui ou se manter em 3,9. Então, de fato, o que a gente observa é que a empresa ainda se encontra bastante alavancada e deve se alavancar ainda mais com novos arremates de leilão. Aí o caixa da empresa hoje, nos 6 primeiros meses de 2023, é de 1,5 bilhões de reais e a dívida de 2023 não é nenhum problema para a Taesa e também a dívida de 2024 também não é nenhum problema, com o forte fluxo de caixa que a empresa tem, então dá para honrar 2023 e 2024 tranquilamente. A bronca vai vir aqui nos próximos 2 anos posteriores, que é de 2025 e 2026, e se a gente observar, é em torno aqui de 2 bilhões de reais de dívida para ser honradas. Então, de fato, a empresa tem esse compromisso e, consequentemente, para honrar esse compromisso, irá reter lucro. E, consequentemente, o dividendo irá cair e retendo esse lucro para honrar as suas dívidas. E, consequentemente, deve se alavancar um pouco. Então, essa dívida deverá crescer mais um pouquinho também. Em 2027, a dívida é de 427 milhões. Então, nenhuma bronca aqui nesse sentido. Desde que a empresa continue gerando bom caixa e bons lucros aqui para poder honrar suas dívidas. A dívida de longo prazo, de 2028 a 2044, representa 5,6 bilhões de reais. Então, realmente, a empresa é alavancada, porém, a gente sabe que são empresas que têm resultados previsíveis e, consequentemente, elas podem se dar o luxo de ter um pouco de alavancagem para poder suas operações ficarem aí funcionando perfeitamente e arrematar leilões e poder se alavancar dessa forma, obtendo então retornos depois de 30, 35, 40 anos aí de concessão nesses leilões. A dívida está concentrada aqui em CDI, então, consequentemente, se a taxa Selic cair, isso é muito interessante para a empresa, porque 33,6% da dívida está concentrada em CDI e 66,4% está concentrada aqui em IPCA. Então, essa exposição em IPCA também é muito interessante que o país controle a sua inflação, porque, consequentemente, se a taxa de juros cai, significa que a inflação está controlada e ela está baixa. Então, esse cenário aqui é um cenário interessante para a Taesa ver um cenário macro muito forte no país e, consequentemente, aqui taxas de juros decrescentes. E aí fica um ponto para se pensar, porque os juros futuros nos Estados Unidos vêm crescendo e, consequentemente, o país aqui, o Brasil, o Banco Central, não irá decair aqui tanto a nossa taxa de juros, porque senão haverá muita fuga de capital. Então esse é um ponto a ser pensado. Aí os projetos de construção da Taesa tem a Saira, que conclusão aqui da primeira fase em apenas 3 meses após o leilão, e de fato isso já acrescenta aqui um REP bem interessante para a empresa e foi uma economia mais de 50 milhões aqui com a integração antecipada, gerando vantagem aqui e eficiência para a Taesa. Além disso também tem demais projetos aí que vem avançando e a Taesa tem um cronograma em linha aí com o planejamento de todos os projetos que estão aqui listados abaixo. Então, de fato, a Taesa ela tem essa eficiência em entregar os projetos com mais eficiência e também, consequentemente, isso vai incrementando o REP à empresa. Se a gente pegar, por exemplo, o valor intrínseco da Taesa, a gente vê que nesses momentos, mesmo com as quedas, ainda tem uma margem de segurança negativa de 16%. Então, valor intrínseco aqui de R$ 10,57, com preço intrínseco final de R$ 9,51, em relação às cotações atuais de R$ 11,27, temos uma margem de segurança de 16%. Então, nesse momento aqui, dentro da minha estratégia de investimento, eu fico apenas observando e torcendo para que o papel venha ter suas cotações aqui pressionadas para baixo. Se a gente pegar, por exemplo, no gráfico, cotações versus lucros da Taesa, e a gente vai observar isso agora, a gente vai observar que, de fato, existe essa expectativa de queda nas cotações, porque cotações seguem resultados. E o que a gente observa é queda nos lucros, como mostrado nos slides, dos resultados do segundo trimestre de 2023. Então, em vez de a gente ver queda nos lucros aqui desde 2021 e as cotações aqui com a leve queda, pressionando aqui os preços para baixo. E, consequentemente, esses resultados, como a gente viu uma alavancagem em que a empresa deve honrar com seus compromissos, principalmente
nos anos de 2025 e 2026, a gente observa que de fato irá reter bastante lucro e, consequentemente, amortizar essa dívida, e aí o lucro deverá continuar baixo e, consequentemente, os fundos que detêm aqui o poder de movimentar as cotações deverão se desfazer do papel no curto prazo, e aí, consequentemente, o preço deve começar a cair. E aí, olhando esse cenário, a gente observa justamente isso, onde uma matéria publicada no Infomoney fala que dividendos da Taesa secaram, elétrica muda estratégia e analista tem nova favorita. Ou seja, os analistas já estão começando a buscar novas empresas que possam aí entregar resultados no curto prazo. Então nós precisamos de empresas que entreguem resultado no longo prazo e os fundos procuram sempre empresas que entregam resultado no curto prazo para fazer essa movimentação de carteira. Então a Taesa ela tem um payout mínimo aqui de distribuição do seu lucro de 50%, porém nos últimos anos ela tem distribuído entre 65% a 95% do lucro líquido contábil. Então, de fato, ela vem distribuindo bons dividendos e desde 2009 até 2022, esse payout aqui vem sendo executado, entregando fortes dividendos e, consequentemente, sendo a queridinha do mercado. E agora que os dividendos secaram, entre aspas, a empresa continuará distribuindo bons dividendos, em torno aqui de 6 a 7%, mas não entregará mais esses 14% de dividendo yield. Por quê? Porque eles terão que reter um pouco desse lucro justamente para honrar com suas dívidas e também terá um processo de arremate de novos leilões para se alavancar. Aí, o que a gente já observa é que as principais casas de análise, como por exemplo BTG Pactual, Itaú BBA e a Suno, já recomendam aqui a venda do papel do ticket Taesa 11. Ou seja, as ações para eles está cara nesse momento e é melhor você vender porque o mercado estima aí uma queda nas cotações da Taesa. Então, se eles estimam a queda nas cotações, a recomendação deles é de venda do papel. E, consequentemente, se há essa expectativa de queda nas cotações da Taesa, se chegar aqui, esse aqui é para o TIC Taesa 4, se chegar aqui aos patamares de R$ 8,00, ou seja, nem precisa chegar a R$ 8, R$ 9,00 já seria interessante, provavelmente ela vai estar entrando dentro da minha carteira. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e já convido você a se inscrever no meu canal. E o canal irá trazer resultados trimestrais das principais empresas listadas na Bolsa, também notícias do mercado financeiro, opiniões sobre ativos e, além disso, acompanhar o crescimento da carteira do canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixe aquele like e até a próxima.